Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus. Estamos mais uma vez reunidos na nossa classe Relacionamento Discipulador, para que nós possamos aprender um pouco mais como dedicar as nossas vidas a cumprir o ID de Jesus. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Esse é o nosso chamado, para isso que nós estamos aqui. É por isso também que nós temos falado sobre a visão de igreja multiplicadora, relacionador, alcançar pessoas, dar de pessoas, ensinar pessoas a relacionarem com Jesus. Vamos iniciar a nossa aula orando ao Senhor que pode receber nossa adoração nesta hora, nós também preparados na sua palavra. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor deu, pela oportunidade que nós temos de poder reunir ainda virtualmente para estudar a tua palavra. Louvamos a Deus pela tua igreja, pela nossa igreja, agradecemos por tudo que recebemos as suas aulas. Obrigado a Deus pela igreja, nos avançar mesmo nesse. Fala, Senhor, ao nosso nós continuamos a voltar aos nossos uma vida discipular, quando nós aprendemos a tua palavra. A aula possa alcançar outras pessoas que não esta aula é uma, possa guardar o coração, todos nós, as mãos, povo, vamos assim. Amém. Muito bem, queridos. Nossa aula nossa aula de hoje, ela será diferente. Nós iremos conversar um pouquinho, na verdade, ouvir um testemunho de algo muito precioso. Experiência de vida de Pastor Elias Dibe, é um dos professores da nossa classe, vai nesta manhã compartilhar um pouco seu testemunho de vida, seu testemunho, como ele tem vivido e dedicado a sua vida a esta realidade, a realidade discipulado. Vamos assistir agora um pequeno vídeo do pastor David Platt, um norte-americano, falando sobre a importância de nós seguirmos a Jesus. Você segue Jesus? É um seguidor de Jesus? Discípulo de Jesus? Então preste atenção nesse vídeo. Logo na sequência, vamos ouvir o precioso testemunho do pastor Elias Dibe, para que nós sejamos estimulados e desafiados a fazer discípulos, a ter os nossos RDs e alcançar pessoas em Cristo. So I've got this friend, I'll call him John. John's first exposure to the whole concept of hell was when he was watching a Tom and Jerry cartoon when he was younger. And what was intended to be this humorous cartoon all of a sudden turned into this hellacious nightmare when Tom did something bad to Jerry and was thrown into hell as a result. And later, John was at his church and he was talking with an older man about what he'd seen. And the older man looked at John and said, "John, you don't want to go to hell, do you?" John said, "No." And so the man looked back at him and said, "Okay, pray this prayer after me. Dear Jesus." John kind of paused. There's some awkward silence, and then he realized he was supposed to say exactly what the man had said. So he said, "Dear Jesus." And the man continued, "I know that I'm a sinner, and I believe that Jesus died for my sins, and I ask you to come into my heart and save me." And then when they were finished, the man looked at John and said, "Son, now you can know that you are saved from your sins, and you don't ever have to worry about hell again." Is that true? Is this really what it means to become a disciple of Jesus? Is this really what it means to follow him? You look back at the first disciples in the Bible, and when Jesus came up to them and said, "Follow me," that was not
an invitation to pray a prayer. That was a summons for these men to lose their lives. But somewhere along the way, 2,000 years later, amid varying cultural tides and popular church trends, we have virtually missed that call. With good intentions, with sincere desires to reach as many people as possible for Jesus, we've taken challenging words from Christ and turned them into trite phrases in the church. And in the process, we've drained the lifeblood out of Christianity and replaced it with a watered-down version of the gospel that is so palatable, it's not even real anymore. And the consequences are catastrophic. Scores of men, women, and children culturally identify themselves as Christians today who biblically are not followers of Christ. Is that possible? Absolutely it is. In fact, according to Jesus, it's probable. He said at the end of his most famous sermon, "Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?' And I will tell them, 'I never knew you. Away from me, you evildoers.'" Those are some of the most frightening words in all of the Bible. As a pastor, I stay awake some nights, haunted by the thought that many people who are sitting in church on Sunday will be shocked to stand before Jesus one day and hear him say to them, "I never knew you. Away from me." We desperately need to take a look at our lives and our churches and ask the question, are we really, biblically, personally following Jesus? Eternity is dependent on how we answer that question. Queridos irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade para dar um testemunho sobre a minha vida cristã, o quanto o discipulado esteve envolvido ao tempo todo praticamente. Desde os primeiros passos, eu entendo que a pessoa que Deus colocou no meu caminho, que foi na cidade de São Paulo, o pastor Ari Veloso e a sua esposa Carolina, nós morávamos praticamente juntos, nós numa casa, ele colado na casa ao lado. E eu, nos meus 13, 14 anos, jogando bola, fazendo as atividades de adolescente, ele com 35, alguma coisa assim, começou a fazer amizade comigo através do futebol. A Carolina, através do inglês, começou a fazer também amizade com a minha irmã, e isso foi levando as duas famílias, eles como casal e nós, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, fizemos um relacionamento. Mas eu quero adiantar um pouquinho dizendo que ele caminhou comigo desde o início, me dando realmente algumas amizades, no sentido de me levar em alguns lugares, a ter paciência comigo. Deu a primeira Bíblia, melhor, o primeiro Novo Testamento ele me deu, né? Não deu a Bíblia toda, e ali ele começou a mostrar para mim os valores que tínhamos na Bíblia. E nesse caminhar, nós tivemos aí na faixa de 2 anos juntos praticamente, porque depois que ele fez também todo o processo de ensino, de discipulado, me levava para os lugares onde ele ia pregar, e ele onde ele ia jogar bola, ele me levava, eu também de vez em quando levava ele em algumas atividades que eu tinha. E o interessante, amados, que ele sempre esteve comigo, caminhando, suportando os palavrões que eu falava, até que um dia saímos de uma atividade onde jogamos ping-pong, coisas assim, eu com os adolescentes, ele foi dar um treinamento para alguns pastores, e depois que terminou toda essa atividade, ele fez as 4 leis espirituais, que é um plano que você vai passo a passo, e isso você faz em 10, 15 minutos. Ele já estava bem adiantado comigo, eu já estava lendo algumas coisas na Bíblia, mas aí eu me abri e falei para ele o que eu acreditava, como que eu fui criado dentro da Igreja Católica, no sentido colégio católico, de
padre, de freira, misturado com o espiritismo. Então ele foi compreendendo tudo isso e me amando, me respeitando, respeitando a minha família, né? E com isso realmente nós crescemos num grande relacionamento. Só para os irmãos terem uma ideia, depois eu mudei de São Paulo para Campinas, e ali em Campinas ele ia todo, no meu aniversário ele ia lá, entregava um livro, almoçava comigo, com a minha família, e sempre testemunhando para os meus pais e mostrando o amor por mim. Ele me apresentou na Igreja Batista Central de Campinas, e ali eu tive também um envolvimento com alguns irmãos, com os adolescentes, fiz algum acampamento com eles. Mas o discipulado ali sempre trazia informações para mim, sempre estávamos em contato. Eu fui e moldei para Mato Grosso, onde eu nasci. E quando eu estava ali, conhecendo a primeira Igreja Batista de Corumbá, Mato Grosso do Sul, eu tive a grande surpresa de receber o Ari lá em casa. Ele pegou o trem em São Paulo, amados, e andou com ele, a esposa e os 2 filhos, até Mato Grosso. 36 horas dentro de um trem. E quando ele chegou, ele me deu um abraço e falou: eu vim te ver, quero saber como é que você está. E eu tive a alegria de poder levar ele na primeira Igreja Batista de Corumbá, e ali ele pregou, ele passou uma semana com a gente, fomos pescar, e aí ele viu como é que eu estava, continuando lendo a Bíblia e coisas assim. Esse pastor, Ari Veloso, já está na glória, com o Senhor Deus. O que acontece, querido, é que quando eu fui casar, eu pedi para ele vir fazer o meu casamento aqui em Brasília, e ele fez o meu casamento aqui em Brasília, na Faculdade Teológica Batista de Brasília. O nosso discipulado, o discipulado dele comigo, melhor dizendo, sempre esteve presente. A gente sempre se falava. Todo dia dos pais, eu ligava para ele, cumprimentava ele, falava como é que estava a minha vida, ele perguntava de mim, da minha irmã, da minha família. Queridos, quando ele começou o projeto da Igreja Batista, a Igreja Batista do Morumbi, ele convidou a mim para estar indo lá conhecer o início do projeto, conhecer o terreno da Igreja Batista do Morumbi. Quando eu estava fazendo Faculdade Teológica Batista, aqui em Brasília, ele me chamou para fazer 2 congressos da CEPAL, lá em Águas de Lindóia. Então, queridos, esse discipulado sempre ele sempre esteve me ensinando. E à medida que realmente eu estava aprendendo esse discipulado, Deus abriu as portas para me conhecer um novo projeto aqui em Brasília também, Alvo da Mocidade. Esse trabalho é um trabalho especificamente com adolescentes e jovens, principalmente aqueles que estão fora da igreja. Então ali você anda com um discípulo vários meses, passeando, fazendo atividades com eles. E o interessante é que você vai demonstrando atenção, carinho, para ganhar a atenção dele e o respeito dessa pessoa para poder falar de Jesus. Então eu trabalhei nessa missão chamada Alvo da Mocidade por 10 anos. Eu fui missionário de Alvo da Mocidade por 10 anos. Nós levávamos eles para os acampamentos. Nos acampamentos nós fazíamos todas as palestras, música, esporte, tudo para cativar a amizade e falar de Jesus. Então essa ideia de discipulado esteve comigo um bom tempo, e está comigo um bom tempo, e vai ser difícil realmente mudar, porque realmente eu gosto de ver esse projeto de você caminhar com a pessoa, porque eu aprendi na Bíblia que Jesus andava com as pessoas, seja ela prostituta, seja ele cobrador de impostos, seja ele pescador, seja ele ladrão, Jesus estava andando com eles. Autoridades, Jesus andava com eles, falava com eles, estavam perto, se alimentava com ele. Então o discipulado é algo que realmente deve nos motivar a estar com as pessoas. Então, em Alvo da Mocidade, eu também solidifiquei esse assunto. E só contando algumas experiências aqui em Brasília, eu conheci um rapaz, meu amigo, meu irmão, chamado Roberto. E eu e Roberto fizemos uma dupla dentro daquela ideia de ir de 2 em 2. E nós entramos numa quadra, algumas quadras, mas a quadra principal foi na 402 Sul, onde nós passamos uma média de 3 anos
conhecendo uma média de 15 jovens que jogavam bola, jogavam basquete, e nós íamos todo sábado para lá. Todo sábado à tarde a gente estava ali jogando bola, ficando debaixo do bloco, conversando, até que nós fomos cativando na vida de alguns irmãos, alguns jovens. E ali nós pudemos ter a oportunidade de conversar, levar eles a conhecer a pessoa de Jesus. Nós levávamos eles para acampamentos aqui perto de Brasília mesmo, passando sexta, sábado e domingo. E ali no acampamento a gente crescia num relacionamento gostoso. E, amados, vários jovens aceitaram Jesus através de estudo bíblico, do qual eu e Roberto pudéssemos estar sendo instrumento na mão de Deus. Como que nós fazíamos isso? Oração, estar com eles. Tinha período que a gente ficava muito tempo, período de férias deles. O nosso trabalho era esse, meu e do Roberto. Então nós tínhamos tempo, período de férias nós estávamos com eles. Cinema, futebol, andar de bicicleta, fazer passeios, ir em vários lugares, sempre com aqueles garotos. E eu quero dizer, amados, que a experiência é maravilhosa. No meu caso, eu tive a oportunidade de batizar alguns desses jovens, eu tive a oportunidade de fazer o casamento de alguns desses jovens. Hoje, pelo menos 2 são pastores em uma denominação, e eles encontram comigo e quando me apresentam como o discipulador. E eu fico todo sem jeito, porque realmente eu fui somente um instrumento na mão de Deus. Mas a amizade que nós criamos, junto com o evangelismo, junto com o discipulado, essa amizade é forte. Aonde a gente se encontra aqui em Brasília, a gente sorri, a gente se abraça, a gente lembra das coisas que a gente fez, das loucuras que a gente fazia. Teve gasto, irmãos? Teve. Muitas vezes eu tive que pagar cinema, muitas vezes eu tive que pagar passeio, acampamento, lanche, né? Mas veja bem, diante disso, um dos jovens aqui de Brasília, esse já lá no Cruzeiro Velho, no Cruzeiro Novo, esse jovem foi para Portugal. E lá em Portugal ele mandava mensagem para mim, na época era escrito mesmo, não tinha a tecnologia que tem hoje, não mandava carta, eu mandava carta para ele. Aí teve um período que ele voltou para Brasília, passou uns 3 anos em Portugal, voltou para Brasília, não se adaptou muito, mas por algum motivo, e só Deus sabe quais os motivos, ele mudou para Natal. E em Natal ele conheceu uma pessoa, casou com essa pessoa. Queridos, há 4 ou 5 anos atrás, eu estive em Natal na casa desse meu irmão em Cristo Jesus, que eu discipulei, que eu dei estudo. Fiquei 11 dias na casa dele e conheci Natal. Relembramos todas as atividades que a gente fazia aqui no Cruzeiro. Nós relembramos estudos bíblicos. A esposa dele ficava assim, mas vocês dois se conhecem, e ele conhece também a Maura, minha esposa, né? Então, foi um momento de relembrar não só a saudade, matar a saudade, mas algo que nós fizemos juntos. Ele realmente me apresentou na igreja que ele está como discipulador dele, né? Queridos, realmente nós temos várias experiências de pessoas que tiveram comigo durante algum tempo. E mais recentemente, passando 13 anos como pastor na Igreja Batista Israel em Samambaia, tivemos algumas pessoas. Eu não toco nenhum instrumento, mas o Carlos, que começou quando eu cheguei na Samambaia, mostrando que sabia tocar algum instrumento, e eu falava para Deus, Deus, é esse que vai ser o tocador de música aqui da Igreja Batista, né? Israel. Na época era a congregação da terceira do plano piloto. Então, com o Carlos, nós começamos a estudar a Bíblia e ele se envolveu bastante com a música. De repente, ele já podia estar cuidando de um grupo de música. Eu não discipulei na parte de música, mas discipulei ele na parte de casamento, de cuidar da família, orando com ele, e nós crescemos num grande relacionamento. Depois apareceu Edson, lá na Samambaia. Ele veio de um relacionamento, de um namoro com uma das irmãs da igreja. E como ele não era cristão na época, eu andei com ele, andei com ela, mostrei que o namoro deles precisava de centralidade em Jesus Cristo. Edson passou um tempo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu tive a oportunidade de batizar o Edson na terceira do plano piloto. Queridos, hoje Edson manda zap para mim, eu mando para ele. Nós nos encontramos, ele trabalha na Poliel, nós nos encontramos lá, ele sempre tem um carinho por mim. Ele tem agora um filho e uma filha,
a esposa está bem, ele está bem. Queridos, eu passei 13 anos na Samambaia, pastoreando a Igreja Batista Central Israel, Igreja Batista Israel, desculpe. E ali várias pessoas, nós treinamos pessoas que nunca tinham mexido na área de dinheiro, de cheque. Eu e a Mora mostramos para eles como que era ser um tesoureiro, como que era cuidar da igreja, pagar as contas. Isso tudo é discipulado, mas o principal não é só um discipulado de levar a pessoa a Cristo, isso é o principal, mas você pode fazer um discipulado também no ministério que você está preparando alguém para ficar no seu lugar. Então, eu também fiz esse tipo de discipulado várias vezes, conversando com pessoas. Eu lembro que nós tínhamos uma Kombi, e eu tive que dirigir essa Kombi algumas vezes, mas eu chamei uma pessoa como que deveria dirigir uma Kombi, já que tinha o nome da igreja. Tudo isso é discipulado, amado, é andar junto com a pessoa, é você realmente estar vivendo cristianismo do lado de alguém. Isso é uma responsabilidade, querido. Não é realmente uma coisa tão fácil, mas não é também uma coisa impossível de fazer. É você olhar o que Jesus fez, analisar palavras, analisar as parábolas de Jesus, o amor de Jesus por aqueles 12, não, por muitos mais do que 12, pela multidão, pelos 70, pelos 500 que estiveram mais próximos deles. E foram inúmeras pessoas que estiveram próximas de Jesus, algumas aceitaram, outras rejeitaram, e a mim também aconteceu isso. Muitas vezes as pessoas não queriam o estudo bíblico, né? Muitas vezes as pessoas não queriam ir para o acampamento, mas nós continuávamos na amizade. Hoje eu chego nesses lugares, alguns não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas nós temos uma amizade, nós temos um conhecimento, nós relembramos momentos que foi agradável, né? Então, queridos, quando nós estamos pensando no relacionamento discipulador, quando nós estamos pensando em discipulado, nós temos que olhar, o princípio é Jesus. E é gostoso você relembrar tudo isso. Muitas vezes eu e a Mora ficamos aqui relembrando as pessoas que nós tanto amamos e continua nos amando, amando os nossos filhos. Queridos, discipulado é uma coisa constante, né? Assim como Ari foi lá em Mato Grosso me ver, andar comigo, saber como é que estava uma situação. Eu pude ir em Natal e ver como que Nélio estava vivendo, como é que estava o casamento dele. Eu acompanhei ele muitas vezes, porque ele ficou solteirão por muito tempo. Então, quando ele casou, eu queria ver a esposa dele, queria conhecer a esposa e falar para a esposa dele quem era o Nélio, né? Da onde que o Nélio veio, as coisas que o Nélio realmente aprontava. Foi gostoso rever tudo isso. Então, discipulado tem suas dificuldades, com certeza, tá? Discipulado tem suas dificuldades, mas o prazer é bem maior, queridos. Então, meu testemunho é que realmente vale a pena você separar tempo em oração para que você esteja perto de alguém, seja alguém da sua família, alguém do seu trabalho, da faculdade, da escola, alguém da vizinhança, enfim. Ore, coloque diante de Deus a vida dessas pessoas. Esses são os primeiros passos do relacionamento discipulador. Depois, veja, crie meios com intenção de chegar até essa pessoa. Seja através de vídeo, através de música. Eu lembro que um outro discípulo que tivemos no cruzeiro, ele era bem adolescente, eu já estava na faixa dos 20 e pouco, 23, coisa assim. Mas ele estava fazendo escola e tinha uma letra muito ruim, né? E eu tinha uma máquina de escrever, talvez alguns que estão ouvindo essa mensagem nunca viu uma máquina de escrever, de datilografia, olha o nome. Querido, chamei o Carlos, falei, Carlos, você vai apresentar esse trabalho aqui, porque ele queria que eu olhasse o trabalho que ele ia apresentar na escola, né? E eu falei, você vai, tá bom, tá legal, a ideia tá jóia e tal, mas você não quer datilografar isso aqui e tal? Eu não falei para ele que a letra dele era feia, né? Mas, amados, ele levou 2 dias para datilografar 3 páginas de caderno, né? E ali naqueles 3 dias nós fomos conversando, fomos orando, tomando lanche, isso na minha casa, né? Então hoje o Carlos é formado pelo CEUP, e a última vez que eu tive notícias dele, ele começou a estudo bíblico comigo, coisa assim. Então o Carlos
trabalha na FUNAI, se eu não me engano, né? Porque ele estudou no CEUB para ser nessa área de eu não lembro direito a área, mas realmente eu sei que ele tem. A última notícia que eu tive é que ele estava trabalhando na FUNAI. O Carlos realmente, no momento, até as últimas informações que eu tenho, ele realmente não está andando nos caminhos do Senhor. Mas, queridos, ele andou por um bom período. Ele tomou a decisão por Cristo. E agora é ele e Deus. Eu fiz a minha parte e realmente quando a gente se encontra, quando eu encontro com a irmã dele, que está muito bem, congrega numa igreja, a irmã, a outra irmã, a mãe também dele, outras pessoas fizeram estudo bíblico com essa família e estão andando no caminho do Senhor. Queridos, vale a pena você pensar seriamente na proposta que Jesus disse: ide e fazei discípulo. Eu espero que esse testemunho um pouquinho longo possa ajudá-los. Deus abençoe a todos e vamos discipular para a honra e glória do Senhor. Você não vai ganhar nada a não ser realmente a alegria, a disposição de realmente estar fazendo algo que é mandamento do Senhor e de fazer discípulos, né? Deus abençoe, um abraço a todos. Muito bem, meus queridos irmãos, testemunho precioso que nós ouvimos do pastor Elias Dibe. Vale a pena discipular, vale a pena cuidar de pessoas, vale a pena nós dedicarmos as nossas vidas a cumprir aquilo que Jesus Cristo nos ensina e nos chama a fazer. Esse testemunho possa encorajar você a continuar buscando pessoas, desenvolvendo relacionamentos intencionais, relacionamentos discipuladores, orando também por pessoas para que possa ser instrumento do Senhor na vida delas. Por falar nisso, nós vamos, a partir de hoje, agora, assim que acabar a nossa aula e passarmos para a transmissão do nosso culto, nós vamos estudar cultos deste mês de junho pela manhã sobre os princípios de igreja multiplicadora. Vamos conversar sobre a oração, a evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. E hoje pela manhã, nosso tema será exatamente oração. Pastor Eude Cabral, lá do Rio Grande do Norte, vai estar conosco logo depois aqui da nossa aula, e mesmo no nosso canal do YouTube, PCT Oficial. Quero convidar você a estar conosco para ouvirmos a respeito desse princípio que é tão importante para as nossas vidas. E na próxima semana, já fica o convite. Próximo domingo, dia 14, 10h30 da manhã, Roosevelt Arantes. Quem conhece ele? Talvez não pessoalmente, mas a gente lembra do nome, né? Pastor Roosevelt Arantes é o autor do livro que nós estudamos aqui na nossa classe. Autor do livro Raízes. Ele vai falar sobre a evangelização discipuladora e também a plantação de igreja. Então, eu quero convidar você a estar conosco nas transmissões dos cultos no domingo pela manhã, tanto hoje quanto no próximo domingo e nos domingos seguintes, no mês de junho, para ouvir sobre os princípios de igreja multiplicadora. Deus possa abençoar as nossas vidas, que nós possamos avançar na direção de alcançar pessoas. Nós vamos encerrar a nossa aula agora acompanhando um clipe do cantor Daniel Souza, com a música que foi a música tema do nosso retiro espiritual, no período do carnaval. A música nos diz, querido, nós somos os pés de Jesus para buscar pessoas, para alcançar pessoas. Nós somos as suas mãos, abençoando vidas, curando pessoas, em nome de Jesus. Nós somos os seus olhos, somos a sua boca para proclamar a mensagem da salvação. Então, através desse clipe, através dessa música, possa pensar em tudo aquilo que você ouviu nesta manhã, testemunho, a respeito do chamado de Deus para a sua vida. Na próxima semana, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui no relacionamento discipulador, pensando em como podemos, através dos nossos ministérios, através do nosso voluntariado, dos nossos dons, como é que nós podemos multiplicar discípulos de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Ora, mais uma vez. Deus querido, Deus bendito, muito obrigado por aquilo que nós pudemos ouvir, acompanhar, estudar nesta manhã, neste dia.
através do testemunho do pastor Elias Dias. O testemunho continue reverberando em nosso coração, nos despertando, nos encorajando, para que nós também possamos fazer discípulos de Jesus. Muito obrigado, a Deus. Usa-nos, usa todo o nosso ser, para que nós possamos proclamar o Evangelho da salvação. Recebe nossa oração ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com o clipe da música Trabalhadores. A gente se encontra próxima semana aqui no nosso estudo Relacionamento Discipulador. Grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja. Onde está a igreja do Senhor? Somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Assume a tua posição.